Olá, meninos e meninas! Tudo bem com vocês? Hoje, em nossa videoaula, eu vou ajudar você a responder o livro de reforço de matemática. Então, já começa essa aula pegando o seu material, mesmo que você já tenha respondido. Eu preciso que você esteja com o seu lápis, com a sua borracha e com o seu livro de reforço e de matemática em mãos, para que a gente possa responder juntos as questões. Se você já respondeu, você vai conferir se o seu raciocínio está correto e assim você vai me entregar uma atividade respondida de forma correta, tá bom? Então vamos começar? Pegue todo o seu material e vamos para as nossas páginas do exercício. Na terceira questão, você vai responder calculando o valor do termo desconhecido. Vamos relembrar esse assunto. A tia já postou um vídeo explicando esse conteúdo. Caso você não tenha visto ou você não está lembrando como responde esse conteúdo, é importante que você recorra ao vídeo para que você possa relembrar. Aqui, na terceira questão, eu vou te ajudar a lembrar como é que responde. O termo desconhecido é aquele número que eu não tenho exposto na nossa continha e que nós utilizamos ou uma letra do alfabeto ou figuras geométricas para representar esse termo desconhecido. Então, o termo desconhecido mais 86 vai ser igual a 264. Você precisa fazer uma inversa para poder descobrir o valor do termo desconhecido. E nós vamos utilizar para fazer essa conta os números que a própria questão está lhe dando como dica, colocando sempre o número maior na frente, para facilitar a sua conta, tá bom? Então, o valor do termo desconhecido, ele vai ser igual a 264 menos, que é a inversa da adição, menos 86. Faz a continha do lado e coloca aqui apenas a resposta. O valor do termo desconhecido vai ser igual a 178. Esse quadradinho aqui não é para você escrever nada, tá bom? Ele só está ocupando o espaço para que você lembre o termo que está sendo solicitado para você encontrar. Então, o valor desse termo aqui é 178. Tudo bem? Então, vamos lá para a questão D, porque ela é um pouquinho diferente e eu vou relembrar para você como é que responde. Então, na letra D, nós vamos fazer uma operação diferente. Lá na letra A, na letra B e na letra C, nós estamos fazendo uma continha de mais. Então, como a gente iniciou fazendo uma continha de mais, nós sempre vamos fazer a inversa. Mas quando nós estamos falando da subtração, nós só vamos fazer a inversa se eu for encontrar o primeiro termo. Se eu for encontrar o segundo termo, como aqui nesse exemplo, você não vai fazer a inversa. Apenas nesse caso que você não faz a inversa, tá bom? Então, 187 menos o valor do termo desconhecido vai ser igual a 65. Então, como é que a gente vai arrumar? A gente pega aqui o valor do termo desconhecido, põe na frente, coloca a igualdade e nós vamos repetir os números que tem. Como eu quero encontrar aqui, ó, o subtraindo, eu não vou fazer a inversa. Então, eu vou colocar 187, coloquei aqui, menos 65. Fiz a continha aqui do lado, ou respondi mentalmente, e coloquei aqui apenas a resposta. Então, meu valor do termo desconhecido foi igual a 122, que é o número que deveria estar aqui em cima. Esse é o meu termo desconhecido. Não é um assunto complicado, é um assunto muito simples. Basta ter atenção e concentração. Agora que você já relembrou, dê pausa no vídeo, responde a questão 3. Quando você terminar, aí sim você dá continuidade aos probleminhas da questão 4 e da questão 5, tá bom? Volta aqui depois que você responder, que a tia vai continuar explicando o conteúdo. Pronto. Você já respondeu a terceira questão, vamos responder os probleminhas. Esses probleminhas aqui, tanto na questão 4 quanto na questão 5, você vai responder utilizando
o valor do termo desconhecido. Então, tem que ter muita atenção para interpretar o problema e saber se é de mais ou se é de menos, tá? Eu já tô dando aqui algumas dicas, inclusive, então é só você prestar atenção. Um número somado a 78, um número é o termo desconhecido. Um número somado a 78 é igual a 104. Olha aqui. Um número somado a 78 é igual a 104. Olha, eu já sei que é uma continha de mais, não é? Então, eu vou fazer agora a inversa. A inversa da soma é a subtração. Então, o valor do termo desconhecido é igual a 104. 104 vai ser igual a 104 menos 78. Fazendo a continha aqui do lado, você vai encontrar que é 26. Você vai ler todos esses probleminhas na questão 4 e na questão 5 e você vai responder. Eu vou lhe dar também a resposta aqui da questão A da 5, tá? Questão A da questão 5. É muito simples. Esse modelo da questão A, inclusive, é a mais complicada, talvez. Mas ela faz da mesma forma que a gente respondeu aqui, ó. Então, não é difícil. Basta você se concentrar e ter atenção. Só vai passar para a segunda folha agora, gente, quando você terminar. Então, dá pausa no vídeo. Quando você terminar de responder tudo, você dá continuidade a esse vídeo, tá? Dá pausa agora, responde e depois continua. Pronto. Os polígonos foi um dos últimos conteúdos que nós estudamos. Então, vai lá na primeira unidade, coloca nas últimas páginas que você vai encontrar as explicações e vai relembrar o que é um polígono, o que é um triângulo, um pentágono, lado, vértice, ângulo, porque aqui nessa folha você vai relembrar esses conceitos, tá? Aqui você vai marcar a respeito dos polígonos, você vai marcar as alternativas corretas. Aqui também o que é quadrilátero, aqui só tem uma resposta correta, se eu não estou enganada, uma ou duas. Você vai marcar. Na terceira questão é sobre as definições do que é polígono, triângulo e pentágono. Na 4, você vai marcar A para lado, B para vértice e C para ângulo, de acordo aqui, ó, as definições. A questão 5, eu vou relembrar com você o que é um polígono côncavo e o que é um polígono convexo. Veja bem, nós temos aqui um polígono. Ele é formado por retas, tá vendo aí? Se eu traçar uma reta A e uma reta B, em qualquer parte, pensa ele como um todo, em qualquer parte. Todas as partes que eu pensar em traçar uma reta, ligando o ponto A e o ponto B, essa reta vai ficar toda dentro desse polígono ou ela vai ficar fora? Ó, se eu traço aqui, entre o ponto A e o ponto B, uma reta, você tá vendo que vai ter um momento em que essa reta vai ficar fora, quando nós temos essa reta, que ela fique fora. Então, nesse caso, nós temos um polígono convexo. Se eu traçar aqui, um ponto A aqui e um ponto B aqui, tá dentro, né? Se eu fizer ponto A e ponto B aqui, tá dentro. Mas se eu fizer aqui, ó, tá vendo que ficou fora? Então, você tem que pensar em todas as possibilidades de marcar um ponto, tá? Para você poder ver se ele é um polígono côncavo ou se ele é um polígono convexo. Se você pensou em todas as possibilidades e em uma delas ficou onde a reta vai passar por fora do polígono, então aí ele é um polígono côncavo, tá bom? O convexo, nós temos aqui um polígono convexo. Se eu pensar em traçar uma reta partindo um ponto A daqui para cá, ele vai ficar dentro, não é? Mesma coisa se eu fizer daqui para cá. Se eu fizer, ó, ligando o ponto A e o ponto B, for aqui. Se eu ligar daqui para cá. Então, pensei em várias possibilidades de ligar o ponto A e o ponto B. Em todas elas, a minha reta ficou dentro do meu polígono. Se ela ficou todas as possibilidades que eu imaginei,
Meus pontos ficaram dentro do polígono, então aí eu tenho um polígono convexo, tá bom? Você vai encontrar essas definições do que é côncavo, do que é convexo, no seu livro de matemática, na página 38. Então, vai lá e leia o conteúdo e você vai encontrar essas ilustrações e também a definição para que você possa escrever aqui nessas linhas, tá bom? Então, é isso. Essa é a nossa aula de hoje, tá certo? Você amanhã terá uma aula online comigo, onde nós vamos terminar de responder o livro de reforço. Então, se você quiser adiantar, você pode, mas você pode também deixar para responder comigo amanhã online, tá? Qualquer dúvida sobre esse conteúdo, pode entrar em contato que eu preparo uma explicação para vocês amanhã na aula online. Certinho? Então, um abraço, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!